2 Timóteo, capítulo de número 2, o versículo é o de número 15. Segunda Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 15. Eu orava ao Senhor pensando neste culto, nesta oportunidade, e o Senhor me levou a prescrutar esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Somente até aí, vou ler mais uma vez. Procure apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Amém? Pode se assentar, por gentileza, meus irmãos. Glória a Deus. Nós estamos diante de uma epístola. Das 21 epístolas que nós vamos encontrar no Novo Testamento, nós sabemos que epístolas são cartas direcionadas. 13 das 21 são epístolas paulíneas, ou seja, redigida, escrita por Paulo. Ele recebeu a inspiração, o cuidado, o zelo, a preocupação para escrevê-las. Essas epístolas vai ser, dentro do estudo, dividida em alguns temas principais. As primeiras epístolas, que é a carta aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, e a epístola aos Gálatas, é chamada de epístolas soteriológicas, ou seja, boa parte da epístola vai falar acerca da salvação. Não toda, mas boa parte da epístola aos Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios e Gálatas, o tema principal ou o abrangente na maior parte é a salvação. Na segunda divisória da epístola, nós vamos encontrar as epístolas conhecidas como epístolas das prisões, porque Paulo, ele passou por algumas prisões. Paulo vai passar pela prisão em Filipos, lembra naquela oportunidade de Atos capítulo de número 16, ele expulsa o espírito de adivinho daquela jovem e ele é encarcerado juntamente com seu companheiro de ministério Silas. Depois desta prisão, nós vamos ver também que Paulo é encerrado em Jerusalém, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23. Depois nós vemos a prisão em Cesareia, que na verdade é uma passagem para que ele fosse a Roma, e em Roma ele tem a sua primeira prisão, e a segunda, que é a última prisão, onde ele morre, onde ele é morto. Então, estas epístolas, dentre elas, nós vamos encontrar das epístolas das prisões, propriamente dito, Efésios, Filipenses, Colossenses e a carta a Filemão. Cartas que Paulo escreveu de dentro de uma prisão. Depois, nós vamos encontrar 1ª e 2ª Tessalonicenses, que é tida como uma carta escatológica, pois em boa parte ele vai falar acerca das coisas dos últimos dias, dos últimos tempos, escatos, as últimas coisas, os últimos acontecimentos, logia, estudo, escritas. Então nós vemos aqui Paulo formando e adaptando, aconselhando, direcionando os seus. 1ª e 2ª Timóteo e a carta a Tito é tido como cartas pastorais. Eu sei que você sabe disso, é só para guisa de introdução.
dentro dessa carta pastoral, Paulo vai escrever 1 Timóteo e Tito, direcionando para Timóteo, que estava em Éfeso, que era um jovem. Você já vai entender o porquê que eu estou dentro desse contexto. Nós estamos num culto de jovem, e eu estou vendo que tem bastante jovem aqui, a maioria é jovens, olha lá. Porque o Senhor renova, né, irmãos, a nossa força. Não é isso que diz o texto? Então, o servo de Deus não envelhece não, viu? Só a carne, o espírito continua novo. Então, 1 Timóteo, ele vai escrever para Timóteo que está em Éfeso, e ele já direciona para Tito que está em Creta. Depois desta carta, esta primeira aqui, é na primeira prisão de Paulo em Roma. 2 Timóteo é a última prisão dele em Roma. Há uma diferença entre as duas. A primeira prisão está entre 63 e 64, 65, e a segunda prisão já está no meados de 67, depois da era cristã. Então aqui nós vemos algumas diferenças. Por exemplo, na primeira prisão em Roma, a primeira prisão em Roma, a acusação é religiosa. Então a primeira prisão que Paulo vai participar, vai ser preso em Roma, a implicância é religiosa. A segunda é política. A primeira prisão que Paulo vai passar em Roma, ele tem uma certa liberdade, tanto é que ele aluga um cômodo. Então é uma prisão domiciliar. A segunda prisão é chamada de prisão marmetina, ou seja, é como se fosse não propriamente dito, uma masmorra, é um subtérreo muito escuro, fédido, e segundo alguns estudos, os que conseguiam sair dali, porque a maioria morriam, pena de morte, mas os que conseguiam sair dali, saíam condenados com a lepra, devido tal grau de humilhação e deterioração que existia dentro deste lugar. Paulo percebe, meus irmãos, que o tempo está se findando. Paulo percebe que a sua partida está próxima. Ele vai relatar isso claramente. Quando você estuda 2 Timóteo, desde do primeiro ao último capítulo, você vai perceber. Paulo, ele já está entendendo que é chegado, como ele diz, o momento da sua partida. Então ele tem pressa. Então ele pede para que Timóteo venha até ele. Mas, na preocupação de Timóteo não chegar a tempo, ele já decide nesta carta que ele pede para Timóteo vir até ele, trazer a capa, os pergaminhos, os livros que ele deixou em Troades. Ele aproveita a oportunidade e ele já escreve alguns conselhos, com medo que não desse tempo, porque a qualquer momento sairia o julgamento e ele seria morto. Qual era a perseguição política, pastor, já que o senhor está na guisa de introdução? A perseguição política é pelo perturbado Nero. Nero, na sua loucura, depois de haver pouco tempo matado a sua mãe, ele na sua loucura, na sua ânsia, ele incendeia Roma. E ele percebe que ele está caindo no desagrado do povo. Sendo assim, ele precisa de um bode expiatório. Quem? Os cristãos. E para os cristãos, como bode expiatório, ele diz: não, os culpados do incêndio em Roma não sou eu, o Nero, são os cristãos. E o líder deles é Paulo. Então, a partir desse momento, Paulo é acusado de ser o líder daqueles que estavam trazendo a perturbação em Roma. Esta é a causa da sua prisão. E dentro disso, subsequentemente, a sua morte, que você sabe, foi decapitado, segundo o estudo. Quando Paulo percebe que o seu tempo está chegando, como todo pastor, como todo discipulador, como todo pai, como todo aquele que tem o cuidado de um jovem que está iniciando o seu ministério, que está iniciando o seu chamado, que está engajado, está firmado na obra de Deus, ele tem algumas preocupações, evangelista Fábio. Então essas preocupações ele vai relatar nestas cartas. Então a carta de Paulo a Timóteo, eu quero trazer um termo e já aplicar dentro disso para os irmãos e principalmente aos jovens: conselho a um jovem Timóteo, ao jovem pastor, ou aí você coloca, mas aqui é o conselho aos jovens. Dentro desse conselho, Paulo vai primeira parte do conselho, trazer uma advertência à vigilância, capítulo 1 e o versículo de número 3 de 1 Timóteo. Paulo vai dizer:
para Timóteo: fique atento, vigilante. Com o quê? Com os falsos mestres, com as falsas doutrinas. Então a preocupação de Paulo, que é o discipulador de Timóteo, é: não se perca em qualquer vento, em qualquer onda de doutrinas. Não se deixa se perder por doutrinas enganosas. Não se deixe se perder, não perca o zelo, não perca o cuidado. Não se deixe se levar pelos falsos mestres. Lembre-se das palavras que eu lhe ensinei, Timóteo. Conselho de alguém que percebe que a vocação, o chamado está sendo distribuído sobre o ombro de um jovem. E por que nós precisamos entender nos dias de hoje? Meus irmãos, a nossa geração e a geração que está por vir é uma nova geração. E nós não temos isso, principalmente a Assembleia de Deus, a igreja que estamos neste momento falando. Nós sabemos que é uma igreja que zela pelo ensino, pela sã doutrina, e esse cuidado precisa ser de fato tido. Por quê? Porque nós estamos preparando esses jovens para o futuro. Aí, entre esses jovens, tem pregadores, missionários, homens e mulheres que Deus vai levantar com autoridade. Alguns dentro de Cacilândia, outros vão atravessar os estados, outros os países do mundo. Deus tem promessa para você, jovem. Então, para isso, há uma preocupação, o zelo, o cuidado de preparar você para essa obra. O segundo conselho de Paulo é pelo zelo pela obra. Então, ainda no 1 Timóteo, no capítulo 3, ele vai falar das qualificações dos obreiros. Ele vai falar da postura de um obreiro. A terceira, vou correr, é a perseverança. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 ao 16. Ele vai dar conselho a um jovem dizendo: persevere. Eu sei que ser jovem e fazer a obra não é fácil. Eu sei que você tem a sede, um anseio. Olha que bênção, a jovem aqui dando uma saudação. Deixa ela falar, foi uma bênção. Mas a gente entende, tem organização, tem o horário, eu entendo isso. Mas olha, era isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo da perseverança. Então dentro da perseverança ele vai dizer: ninguém despreze a tua mocidade. Ser exemplo dos fiéis, no zelo, no trato, irmão. Isso aqui é muito lindo. Ele está dizendo: Timóteo, não é porque você é jovem que você vai desprezar a tua mocidade e deixar de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você é jovem, mas tem chamado. Você é jovem, mas tem vocação. Eu já achei que você ia dar um glória, mas tudo bem. Você é jovem, mas tem chamado. Você é jovem, mas tem vocação. Você é jovem, mas Deus te escolheu. Você é jovem, mas Deus te levantou. Então, não desista, não pare, não pense que ainda não é tempo. Persevere, insista, porque Deus vai te honrar. No versículo 13, ele vai dizer assim: parece que Paulo estava vivendo nos dias de hoje. Ele diz assim: Timóteo, você precisa entender que dentro dessa sua juventude, olha o que ele está dizendo: não despreze a sua mocidade. Ele está dizendo: aproveite cada momento da sua mocidade, porque quando você chegar na fase adulta, você vai se casar, você vai ter uma família para você cuidar, as responsabilidades serão maiores. E é claro, com a responsabilidade, o tempo para a dedicação é menor. Por isso que Eclesiastes vai dizer: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Quando ele diz: não despreze, ninguém despreze a tua mocidade, ele está dizendo: aproveite cada momento da sua mocidade. Olha o versículo 13, para quê? Para ler, para exortar e para ensinar. Ele estava dizendo: fazendo assim, você vai ter um ministério de exortação prática e uma instrução doutrinária. Você vai saber se defender dos falsos mestres. Você vai saber identificar uma falsa doutrina. Você vai saber identificar aquilo que provém e não provém de Deus. Paulo está preparando. Então, quando chega no capítulo 4, a quarta colocação de conselho a Timóteo, e eu já vou chegar lá no capítulo 15, tá? No versículo 15, eu estou correndo aqui. Ele vai trazer o conselho para que Timóteo se fortalecesse. Ele vai dizer: tu, porém, fortifica-te. No que, Paulo? Em mim mesmo? Não. Em que, Paulo? Naquilo que eu sou bom de fazer? Não. A sua fortificação não vem de você,
vem do Senhor. Então, fortifica-te na graça que há. Aleluia. O que é fortificar na graça? É entender que eu não sou merecedor, mas a graça me escolheu. É entender que quando eu penso que eu estou fraco, aí eu sou forte. Esse é o poder da graça. Aleluia. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Paulo vai dar alguns exemplos, ainda dentro do contexto. Ele vai falar, comparando o chamado como um bom soldado, como um atleta e como o lavrador, o agricultor. E agora ele chega no versículo de número 15. E isso aqui me chamou muita atenção. E aqui que eu quero compartilhar com os irmãos. Procure apresentar-te a Deus. Olha a preocupação de Paulo para com Timóteo, evangelista Lucas. Ele diz, era como se ele estivesse dizendo: Timóteo, antes de você se apresentar aos homens, antes de você apresentar-se aos homens, apresente-se a Deus. Procure te apresentar mais a Deus e menos aos homens. Irmão, eu chorei como eu entendi isso aqui. Literalmente eu chorei quando eu entendi isso aqui. Porque vivemos em tempos onde se apresenta-se muito aos homens e pouco a Deus. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ele está dizendo, ministério começa no seu quarto orando, escola bíblica dominical, culto de ensino. Antes de se apresentar aos homens, apresente-se a Deus. Apresente-se a Deus. Apresente-se. A palavra apresentar aqui, quando você faz uma exegese do texto, é do grego parístano, que quer dizer estar diante. Lucas, evangelista Lucas, olha o que ele está dizendo. Tenha preocupação, Timóteo, jovem, de se apresentar primeiro a Deus. Por quê? Porque quando... Aí, irmão, se você não der um glória nisso aí, eu nem sei o que eu... Porque quando você se apresenta a Deus, Deus te apresenta aos homens. Não. Enquanto você está orando, se apresentando a Deus, Deus está dizendo: no tempo certo eu te apresento aos homens. No tempo certo eu te apresento a congregação. No tempo certo eu te apresento a igreja. Você não precisa ficar ansioso por causa de oportunidade. Você não precisa brigar por causa do microfone. Apenas se apresenta a Deus. E no tempo certo, Deus vai te apresentar aos homens. Quem se apresenta primeiro a Deus, ele não fica com ciúme do outro. Não estou dizendo que aqui tem, eu só estou te dando um exemplo. Quem se apresenta primeiro a Deus, ele não fica preocupado quem pregou mais, quem pregou menos. Nossa, fulano arrebentou, como é que vai ser eu depois na oportunidade? Eu não estou preocupado com isso. Eu estou me apresentando a Deus, e eu sei que a unção de Deus, levante as suas mãos, levante, eu sinto a graça, a unção de Deus nesse altar. O Senhor está dizendo a ti nessa noite: apresenta-se diante de mim, e no tempo certo eu te apresento aos homens. Eu te apresento. Lá vem Jesus. Estou falando de Mateus capítulo 3. João Batista está batizando, e alguém está preocupado. João, é tu que vai ser o Messias? É tu o profeta que a gente está esperando? Dá uma notícia para nós. Não, gente, eu vos batizo com água para o arrependimento. É o máximo.
Mas aquele que vem após mim, que ele é maior do que eu não sou digno nem de abaixar para amarrar as alpacas que estão nos seus pés. Ele sim, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Cadê ele, João? Já está no meio de vós. Mas a gente ainda não viu o nome dele no cartaz. Fica tranquilo, ele ainda está se apresentando a Deus. No tempo certo, Deus ele vai apresentar ele para vocês. Jesus está no meio da multidão, você está entendendo isso? Praticamente anônimo. Praticamente anônimo, é o ano da inauguração. E Jesus está vindo para ser batizado. Quando João percebe, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Que cordeiro, João? Está maluco? Você está tomando muito sol nesse deserto. Não, eu sei o que eu estou falando. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus vem para ser batizado, você conhece todo o contexto. Mas o que eu quero dizer é da apresentação. É você ter mais tempo no quarto. Quando Jesus acaba de ser batizado, o que é que acontece, irmãos? A apresentação. Quem apresentou? O próprio Pai. O Espírito de Deus desce na forma corpórea de uma pomba, repousa sobre ele. E ouviu uma voz do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz. Fica tranquilo, meu irmão. No tempo certo Jesus se apresenta. No tempo certo Deus se apresenta. Se apresenta a Deus e Deus se apresenta aos homens. Geralmente, quem quebra esse princípio acaba passando vergonha, ficando para trás. Vou te dar só mais um exemplo. 1 Samuel, capítulo de número 16. A irmã falou aqui agora de Davi. Lá vai Samuel na casa de Jessé, uma bezerra na mão para sacrificar ao Senhor, que diz o texto. Ele chega na casa de Jessé. O que é que Jessé vai fazer? Apresentar. E aí, Jessé, eu vim aqui porque Samuel dizendo: porque o Senhor disse que dentre os teus filhos ele tem provido de um rei, pastor Clodoaldo. Espera aí que eu vou apresentar os meninos. Eliabe, Abinadab, Samar, Natanael, Radai, Ozem, está lá, é 1 Crônicas capítulo 2, é só você ler lá. Vem todos aqui, porque eu vou apresentar vocês a Samuel. Samuel não é Deus, é um homem usado por Deus, mas ele não é Deus, ele é sujeito a erro, passivo a erro. Então lá está Samuel, todos estão diante, em volta da mesa. Você precisa entender que numa ponta de lá está o paizão Jessé, sacerdote do lar. Do lado de cá está Samuel, sacerdote, juiz e profeta da nação. Em volta da mesa estão os filhos. Que lugar sobrou para Davi? Alguém olha e diz: não tem lugar para mim na casa. Tem muita gente boa aí, de fato tem. Não tem como, deixa eu lá no pasto, lugar desfavorável. Mas lá no pasto, Davi estava se apresentando a Deus. Lembra da harpa? Oh, esturiai que planturibanarás. Enquanto Jessé estava apresentando os demais filhos aos homens, Davi estava lá no pasto, nem sabia o que estava acontecendo na casa, mas ele estava se apresentando a Deus. Imagino eu, eu não estou afirmando, eu não estou dizendo que de fato foi, eu imagino eu, dentro do contexto. Lá está Davi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Na casa, Eliabe, vai ser eu. Eu tô bonito, né? Eu vou me apresentar ao homem, é hoje. O homem vem na casa, é eu, gente, não adianta não. Aí Samar está dizendo: Eliabe está se achando. Não é ele não, vai ser eu. E Davi, o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Sabe por quê? Porque enquanto algum está preocupado com a posição, o outro está com a harpa adorando. Enquanto algum está brigando para ver quem vai ser, quem não vai ser, o outro está com a harpa dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Ah não, irmão, já era para você estar explodindo no glória. Adorador. Você chorou esses dias. Ninguém me vê na casa. Calma, te vê sim. Deus já falou no coração do pastor. Tem o tempo certo. Continue se apresentando a Deus. Ai não, vou parar de orar.
eu vou dar umas diminuídas no culto, porque parece que eu faço, ninguém vê. Ei, tem alguém te vendo sim. Tem alguém te vendo sim. Tem alguém te vendo sim. Se você não der glória, eu continuo. Tem alguém te observando sim. Tem alguém te observando sim. Procure apresentar-te a Deus. Procure apresentar-te a Deus. Oh, Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Ele está lá louvando. Imagino eu, não estou dizendo que fosse, eu estou imaginando, imagino eu, analogia. Aí lá vai Samuel e diz: rapaz, é ele. Ele abre, deita o azeite. Quando ele vai deitar o azeite, Deus diz: oh, não. Mas ele se apresentou a mim. Não. Eu conheço, ele está se apresentando perante você. Aqui, como já foi falado aqui, perante você, Samuel, ele profetiza, ele glorifica, ele é o espiritual, mas eu conheço ele no secreto, viu? Não é tudo isso não, deixa passar. Mas ele se apresentou bem, me abraçou. Deus, Samuel, não se engana com o abraço não. Por quê? Porque eu, o Senhor, não vejo como vê o homem vê o que está aparente, mas eu conheço o coração de cada um aqui, de cada um aqui, de cada um aqui, de cada um aqui. Eu conheço o coração. Ora, história. Vem Abinadab. Aí Abinadab, eu sabia, Samar, tá vendo? Não era Eliabe não, rapaz. Eliabe está se achando. Ele riu, quer ver? Vem Abinadab. Não. Samar. Não. Passa todos. Não. Jessé, você apresentou todos. Faltou o menor. Cadê o menor? Está no pasto. No pasto? Está cuidando das coisas do pai. Mas todos estão se apresentando a mim. E ele? Se apresentando a Deus. Oh. Deus está trazendo um novo tempo para muitas vidas aqui nesta noite. Há um tempo de crescimento ministerial dentro desta casa. Continue perseverando, continue se apresentando a Deus. É o tempo certo, é o tempo certo. Para de temer ameaça, cara feia, para com isso. Deixa para lá isso aí. Samar, nenhum. Ó. Samuel, ninguém sentará à mesa enquanto ele não chegar. Imagino eu, quem vai ceder o lugar? Ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. Mas como assim? Mas está tudo contadinho aqui, ó. Esse aqui é o meu prato, porque tem um sacrifício, depois eles vão se alimentar. Está aqui o meu cálice. Cálice é uma taça, eu sei, você sabe disso. E que lugar que ele vai sentar? Mas como? E aí Deus, quando Davi está chegando, aí Deus disse: é esse. Levanta-te e unge-o. Davi. Prepara uma mesa para mim. Na presença, no texto original, daqueles que me têm como inimigo. Daqueles que me têm como inimigo. Unja a minha cabeça com óleo, presta atenção agora. E o meu cálice transborda. O que é isso? Quando Davi se assenta à mesa, imagino eu, tá? O cálice está posto. O lugar é o de Samuel mesmo. Ele está sentado do lado de cá. Quando Davi está com a sua cabeça baixa, o óleo vem sobre a cabeça de Davi, derrama sobre o cálice, e o cálice transborda, e ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Eu venho nesta noite, na qualidade de profeta, para te dizer: não deixe de se apresentar a Deus. Deus tem ouvido a tua oração. Ei, você pediu uma resposta para Deus e o Senhor está lhe dando a resposta. Deus tem ouvido a tua oração. Deus te viu na madrugada. Deus te viu nos propósitos. Deus tem te visto nas vigílias de oração. Não desista, não entregue, não pare.
persevere, apresente-se a Deus, porque no tempo certo, Deus te apresenta. Já vou encerrar. Procure apresentar-te a Deus aprovado. A palavra aprovado aí, meu pastor Clodoaldo, é Dokimos. Preste atenção nisso agora. O que tem, pastor, de extrair dessa expressão Dokimos? O que é o Dokimos? O Dokimos, eu vou te explicar agora. Era aquele que era escolhido para provar e aprovar as moedas. Como assim, pastor? No tempo antigo, não tinha cédulas como nos dias de hoje. Então você sabe muito bem disso. O giro financeiro era através das moedas. O que acontecia? Pegava-se uma forma com a efígie, o desenho da moeda, derretia-se o metal, colocava-se o metal nessa forma, tirava as rebarbas e lá estava uma moeda original. O que é que os falsificadores faziam? Pegavam um material semelhante e falsificavam as moedas. Aí entrava o Dokimos. Por quê? Porque o Dokimos tinha que distinguir. Presta atenção nisso agora. E eu já vou até fechar a Bíblia, ó. O Dokimos tinha a função de distinguir, analisar a moeda, examinar a moeda e ver qual moeda era a verdadeira e a falsa. Tem um detalhe: à vista, todas eram igual. Todas eram iguais, não tinha como discernir olhando assim, tinha que fazer um exame. Então o que o Dokimos fazia? Aleluia. Ele pegava as duas moedas, a verdadeira e a falsa. Se mostrasse, não dá para distinguir. Tá igual, parece. Não tem como. Não dá para saber se é verdadeiro ou falso, não. Parece. Não, mas olha aí, olha o jeito de vestir, o jeito de andar. Não tem como distinguir. Mas o Dokimos sabia como distinguir. Então ele pegava as duas moedas. Ei, irmão, agora você vai entender porque está sendo provado. E atirava elas no chão. Ele jogava as duas moedas e ficava ouvindo o barulho que ela ia fazer. Com o barulho da moeda, ele identificava qual que era a verdadeira e qual que era a falsa. A falsa, o material não era de tanta valia, então fazia um esperneio, um barulho. É aqueles que só sabem arrumar briga. Faz uma barulheira, só arruma confusão na igreja. Não, aqui não tem, mas em muitos lugares tem. E ele atirava as duas assim, ó. E aí, aquela moeda falsa, quando caía no chão, porque ela estava sendo provada, caía no chão, a que não era verdadeira, um espalhaço. Agora a verdadeira, o barulho tinha peso. Tem momento que Deus pega a gente assim, joga no chão e prova. Deus permite que nós sejamos provados, jovens, irmãos e irmãs, só para ver o barulho que vai sair. Porque quando tudo está bem, não, pastor, estamos juntos, irmão, vamos fazer a obra, eita glória, estamos lá. É só inverter, contraria para você ver. Fala um não. E aí você analisa o barulho. Mas graças a Deus, que aqui tem obreiros, tem moedas, tem jovens, tem homens, tem mulheres que passaram pela prova do Dokimos e foram aprovados. Por quê? Porque o barulho é de glória. Está doendo, mas eu estou glorificando. A porta está fechada, não tem problema, estou no culto, estou adorando. A enfermidade chegou, estou adorando. A luta está grande no lar, não tem problema, estou adorando. Por quê? Porque eu sou aprovado por Deus. Porque eu sou aprovado por Deus. Não adianta o inimigo querer parar. O barulho aqui é diferente. São verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Deixa eu ver onde estão esses. Olha lá, olha lá, olha lá.